Tudo bem, cara? Bom Tudo dia. bem, você? Tudo tranquilo. Obrigado pela disponibilidade. Prazer te receber aqui na live do Miló. A gente começou uma Prazer é nova meu. série. Não, imagina, o prazer é nosso. A gente começou uma nova live nessa semana chamada Novo Direito, mas também aborda outros temas envolvendo muita tecnologia, né, que é o DNA. O Miló você conhece bem, Ricardo Tezin, que é o diretor-geral da Hyperloop TT na América Latina, e além de um querido amigo, e foi palestrante do nosso evento inaugural no ano passado, em São Paulo. Fez uma apresentação incrível sobre o Hyperloop, e comentou tudo que está acontecendo em relação a essa nova tecnologia de transporte, não só de pessoas, mas de carga também. E vai ser o assunto da nossa live de hoje. O Ricardo atualizar a gente como é que está o sistema Hyperloop, quais foram as inovações desde o ano passado até hoje, enfim, e também no contexto geral, para quem não conhece ainda essa tecnologia. Ricardo, queria primeiro que você se apresentasse um pouquinho, antes da gente começar. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Bruno. Obrigado pelo espaço. Bom, eu sou um executivo de inovação há muitos anos, trabalho com indústria há muitos anos e há mais ou menos 2 anos e meio fui convidado a adentrar nessa aventura global aí de construção de um novo modal de transporte. E de lá para cá a gente vem tentando fazer um trabalho em um ambiente bastante difícil, bastante hostil de se trabalhar, que é um ambiente de infraestrutura, mas ao mesmo tempo com bastante esperança e bastante força, na certeza que a gente tem muito a melhorar em todos os sentidos, do ponto de vista de mobilidade e infraestrutura, não só no Brasil, mas no mundo todo. O Hyperloop hoje está em mais de 40 países, né? A gente já tem projetos sendo estudados em vários países. O primeiro comercial em 2022 já assinado, já em fase de início. Então, acho que a gente tem um futuro bastante importante aí pela frente. Maravilha. Eu queria que você começasse explicando para o pessoal, quem não conhece, o que é o Hyperloop. Se você pudesse explicar de uma forma mais ampla o conceito do Hyperloop, desde o paper, né, que o Elon Musk fez em 2012, como é que você fez desenhando ao longo da história, e aí como é que a Hyperloop TT entra nesse mercado. Sim, na verdade foi 2013, né, quando ela lançou o white paper, e aí logo depois os meus fundadores hoje da empresa pegaram esse white paper e começaram a colocar ele na internet de um modelo bem open innovation perguntando, né, se isso era possível, se era viável e etc. E logo depois disso a empresa foi constituída, né, e de lá para cá a gente vem construindo um sistema Hyperloop, né? Que é isso? Né? O sistema Hyperloop consiste num tubo de aço, né, de 4 metros de diâmetro. Dentro desse tubo tem um trilho de alumínio. Em cima desse trilho de alumínio vai uma cápsula, que a cápsula é basicamente um avião sem as asas, né? A gente retira o ar dessa cápsula e ela se locomove por magnetismo a até 1.200 km por hora do ponto A ao ponto B. Então, em grandes linhas gerais, isso é um Hyperloop. Fantástico. Importante, alimentado por energia solar, né? A gente é net positivo, a gente não gasta energia, não tem combustível fóssil nem energia do grid, a gente gera a própria energia que a gente consome. E essa é uma grande vantagem em relação a multimodais, né? Porque você passa a ter energia limpa, né? Que é até Sim, uma grande discussão desse mundo pós-pandemia, né? A gente está vendo sem aí dúvida. o meio ambiente sendo totalmente renovado, né? Por conta da diminuição da poluição, a gente viu muito na Sim, China, o Himalaia sendo visto pela primeira vez lá na Índia, há 30 anos que não era visto lá o topo do Himalaia, não sei se na cidade de exato. China, não sei se é Nova Delhi, não sei. Mas então há grandes transformações acontecendo também na parte da natureza e essa questão de energia limpa, enfim, e ausência de combustível fóssil na tecnologia do Hyperloop é muito importante. Então, sem Sem dúvida dúvida, nenhuma, sem e é dúvida. uma vantagem pela, Os nossos maiores diferenciais competitivos é esse, né? além da velocidade em si, né, que vai realmente Além trazer da uma mobilidade eficiência. muito maior, eficiência fantástica, e esse transporte não só para pessoas, mas também para cargas, né, Ricardo? Isso é Sim, importante. exato. Ele é desenhado para carga e para pessoas. Obviamente, a gente iniciou o trabalho focado em passageiro, pelo nível de exigência, né, de regulação e etc. Quando se trata de vidas, a gente tem um nível de exigência infinitamente superior do que para carga. Então, a gente iniciou o trabalho pelo mais difícil, mas sabendo que o sistema de carga seria um passo muito mais fácil depois do sistema de passageiro certificado. Mas sim, inclusive o sistema de carga hoje está sendo desenvolvido por uma parceria, uma joint venture, na verdade,
entre a gente e o Porto de Hamburgo, na Alemanha, que hoje é um dos portos mais inovadores do mundo, se não o mais inovador do mundo. Bacana. E eu queria que você contasse um pouquinho o diferencial em relação ao sistema do Hyperloop, que é o conceito lá do transporte em cápsula, muito em relação também a outros modais de transporte altamente existentes. E a minha pergunta ela vai em que sentido? A gente está vendo hoje uma série de discussões como é que o mundo vai se comportar nesse novo normal, né, nesse momento pós-pandemia, muito em relação à possibilidade das pessoas não quererem mais estar em aglomerações muito grandes. Né? Então, assim, um avião com 300 pessoas, umas ao lado das outras, esperando, torcendo, enfim, né? Respirando o mesmo ar, ou então trens também, aqueles trens padrão, né? Como é que seria a questão da cápsula? Seriam, quantas pessoas cabem numa cápsula, pelo menos os projetos que vocês têm até hoje? Os modais de transporte hoje, todos eles vão enfrentar o mesmo problema, né? Seja avião, seja metrô, seja um carro, seja um trem, um navio, todos eles vão enfrentar o mesmo tipo de problema, né? E isso não é diferente para um Hyperloop. Os modais de transporte foram os responsáveis pela disseminação da doença, né? Como a história da humanidade toda isso aconteceu, né? Existem algumas conversas já nesse sentido, né, das grandes companhias de montadores de avião e operadoras, e com a gente também, de uso de tecnologias, novas tecnologias, para minimizar ou até impedir a disseminação de vírus e bactérias no trajeto. Mas essa é uma discussão bastante técnica, que não é eu não tenho a capacidade nem o conhecimento para discutir sobre ela, mas sim é uma preocupação, acho que de todos. E as tecnologias vão começar a aparecer, né? Eu acho que logo após a pandemia essas tecnologias vão começar a aparecer para que a gente tenha um novo normal, né? Então existem tecnologias de luz ultravioleta dentro das portas dos aviões, tecidos com fios de prata que eliminam os vírus e bactérias, tem alguns sprays que você joga nos tecidos para os tecidos serem higienizados instantaneamente. Enfim, tem algumas coisas que estão sendo vistas e desenhadas para que isso aconteça aí ao longo do dia. Mas de verdade que alguma coisa vai mudar, né? A gente não vai fazer uma não vai ter o mesmo cenário de que a gente tinha antes, né? Isso certamente vai mudar e saber como vai ser, o que vai ser, a gente ainda não sabe, mas certamente alguma mudança vai ser feita, vai Sem dúvida vai acontecer. despertar a necessidade de você ter novas tecnologias e inovações, né? Até para a gente poder Sem sair dessas dúvida. O que, dificuldades, né? inclusive, é uma oportunidade de negócio, né? Para Exato. todos os aviões, todos os ônibus, todos os metrôs usando essa tecnologia. Já existem alguns caminhos, algumas coisas, mas, assim, efetivamente, eu ainda não vi, pelo menos, eu ainda não vi nenhum anúncio de uma nova tecnologia que pudesse ser utilizada para avião, por exemplo, ou para ônibus, ou para metrô, né? Existem as cabines de desinfecção e tal, enfim, se colocar a cabine em todos os gays, não sei. É uma pergunta que a gente vai saber em algum tempo aí, mas certamente alguma solução vai ser construída e muitas oportunidades de negócio vão existir, vão passar a existir. Sem dúvida. Eu estava até vendo ontem um vídeo que tem muito a ver com isso, essa questão de cabine de higienização da escola na China. Não sei se você viu esse vídeo, de uma criancinha entrando na Não, não vi escola esse. pública na China, e que é o que já está acontecendo lá, né? Então eles filmaram para poder mostrar como é que é a entrada. Então o garotinho vai de mochila, de máscara, ele chega, tira a máscara, joga no lixo na porta da escola e começa a ser desinfectado completamente. Então primeiro Sim, álcool gel na mão, depois uma espécie de um spray, que é o que você falou, que higieniza a roupa, higieniza o sapato, depois joga na sola do sapato também o spray e, por fim, ele mede sim, a temperatura. E aí ele entra na escola, sim. se ele tiver. Ok? É. Então, assim, é isso. É É, isso que vai acontecer também nos transportes, certamente. e tem uma questão cultural também, né, Bruno? A China é um país comunista, né? Como é que a gente vai fazer isso no Brasil? O Brasil do tamanho que é, né? Como é que a gente vai implantar isso? Tem uma dificuldade bastante grande aí, não só de investimento, mas também de cultura da De população, cultura. né? Infelizmente, o Brasil não é a Suíça, o Brasil não é o Japão, está longe disso. Então, a gente tem grandes desafios aí que antecedem até a questão da higienização propriamente dita, né? Que pela educação do povo, pela cultura e etc.
Você O que pode ver até torna os o níveis de desafio, quarentena a 50%. Né? exato, exato. O que torna o desafio infinitamente maior, infinitamente mais desafiador para os nossos governantes, né? Que estão fazendo o melhor que podem, enfim, do jeito que podem, tenho certeza disso. Ninguém quer ver ninguém morrendo, ninguém mais, apesar de discordâncias óbvias, né, características de uma democracia, mas todos eles no intuito de salvar o maior número de vidas possíveis, né? E manter a economia, obviamente, que é o nosso grande desafio hoje, além de controlar a pandemia. Claro. Agora, a gente está falando dessa diferença entre países, que você falou um pouco da China, Brasil e tal. A Hyperloop, a gente sabe, enfim, que é uma empresa global, né? O próprio site, né, ponto Globo. Então, você é um exemplo de empresa realmente global, né? Tem sede, mas ela tem também escritórios no mundo inteiro, inclusive você representa, né, a empresa na América Latina. Queria que você me contasse um pouquinho como é que é a estrutura da Hyperloop em relação, qual é a dificuldade, quais são as vantagens de ter uma empresa que realmente funciona no mundo inteiro, né? Só para contar um exemplo da cápsula, que ela foi, né, feita, se eu estiver errado, você me corrige depois, mas foi feita na Espanha, transportada para Toulouse, onde é a pista de teste, a sede acho que é nos Estados Unidos, né, em LA, mas também tem Exato. escritório em Abu Dhabi, enfim, então é uma empresa realmente que dialoga com o mundo inteiro de forma constante. Como A gente tem isso? presença a gente tem presença em 42 países hoje. Bom, os principais desafios que a gente enfrenta hoje, do ponto de vista de tecnologia, não existe nenhum desafio para fazer com que o sistema ande, né? Nenhuma tecnologia da Hyperloop tem menos de 20 anos, todas elas são tecnologias já dominadas. A disrupção está na conjunção de tecnologias já dominadas no novo modal de transporte. Mas se você separar as tecnologias, elas já são tecnologias dominadas há muito tempo. Né? Existem alguns desafios tecnológicos, mas não propriamente ligados ao transporte, mas tecnologias acessórias, né? Como comunicação, entretenimento, bem-estar do usuário, enfim, algumas tecnologias, desenvolvimento de software, né? A gente está falando de um sistema que anda 1.200 km por hora num tubo de aço em cima de uma plataforma magnética, né? Então, não é um metrô, não é um ônibus, né? É Tem a um questão da pouco força da mais complexo. gravidade, né, e tudo mais. Exato, é um pouco mais complexo que isso. Mas a maior dificuldade hoje para nós é investimento, né? A gente está com uma rodada de investimento, principalmente na época da pandemia, né? A Hyperloop é uma startup, a gente está com um roadshow aberto aí para investimento. E a regulação, né? Apesar da tecnologia estar pronta para ser construída, tudo está bastante evoluído do ponto de vista de P&D, mas a gente precisa construir, né, o primeiro, né? Isso exige investimento e exige regulação para que a gente possa fazer com que isso passe a ser comercial. Então essas duas coisas são hoje os maiores desafios obviamente contando com bastante gente aí, muitos apoiadores, né, muitos investidores, mas esses dois são as duas maiores dificuldades hoje para fazer com que a coisa aconteça. E com relação à implementação do Hyperloop, supondo, né, que se ele já fosse implementado, enfim, a estrutura que suporta ele, né, eu não vou chamar de trilho porque não é bem trilho, mas enfim, toda aquela estrutura suspensa que a gente vê nos protótipos e nos vídeos Hyperloop, tem inclusive um canal da Hyperloop, né, o perfil no Instagram é muito interessante também. É Hyperloop TT, Ricardo? O perfil? Isso, Hyperloop TT. Depois o pessoal dá uma olhada, arroba Hyperloop TT, tem vários vídeos, é bem interessante. Quais são as oportunidades de serviço paralelas à implementação do próprio Hyperloop em si? Dá para fazer algum tipo de cabeamento de fibra ótica, por exemplo? O que pode ser aproveitado para a instalação de um Hyperloop? Bruno, assim, a gente acabou de fazer um estudo nos Estados Unidos, né? Que você sabe muito bem disso, inclusive, um estudo ligando Cleveland, Chicago e Pittsburgh, que foi um estudo de viabilidade técnica e financeira bastante interessante, que fala no incremento da economia na ordem de 43 bilhões de dólares, né? Esse estudo. Então, assim, a gente pode enumerar uma infinidade de coisas aí como oportunidade, né? Mas não difere muito da construção de um aeroporto, da construção de uma rodoviária, nada disso é muito diferente. A Hyperloop é só mais um modal de transporte, né? A gente não tem a pretensão e nem a intenção
de substituir ninguém. A gente é só mais um modal de transporte que vai cumprir com o seu papel, como os outros também vão continuar cumprindo, né? Claro. Então as oportunidades são bastante grandes, assim, né? Desde do comércio, serviço até a parte industrial, né? Bom, muita gente não sabe disso, talvez a maioria das pessoas não sabem disso, mas a Hyperloop não constrói, a Hyperloop não opera, né? A Hyperloop é uma empresa de tecnologia. Então alguém vai construir, alguém vai operar, algum fornecedor vai fazer a nossa cápsula, algum fornecedor vai fazer nosso trilho, as partes de todo o sistema, o software propriamente dito, enfim, tudo isso. Então são difícil enumerar, mas são várias assim. São várias oportunidades que vão surgir com a construção desse sistema. Isso é importante, é um trabalho colaborativo, né? O que você falou, a Hyperloop fornece Sem dúvida. tecnologia, mas várias outras empresas participam. Sem dúvida, sem Quem dúvida. for no site da Hyperloop vai ver lá várias empresas que são realmente colaboradoras do projeto. Exato. A Hyperloop é uma empresa que tem um modelo de trabalho diferente das outras, né? A gente trabalha muito com contribuidores, né? Tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Convido todos aí que estiverem ouvindo ou que vão ouvir ainda essa live a entrarem no nosso site para hyperloop.global para entender, né? A gente nasceu assim e a gente é apaixonado muito assim, até por isso que a gente tem conseguido tantos avanços com tão pouco, captado tão pouco dinheiro assim, né? Até hoje. Em 6 anos a gente saiu de um documento, né? Um documento de 52 páginas, que é o documento do Elon, para estar construindo efetivamente, né? Tem uma pista full scale, inclusive já pronta em Toulouse, etc. Mas funciona através de stock options, né? Que as pessoas se cadastram, a gente escolhe elas mediante as oportunidades que a gente tem, né? A necessidade da empresa. E a partir daí ela trabalha 10, 20 horas por semana, nas suas horas livres, ou seja, ela não precisa ter uma dedicação exclusiva para a gente. E ela é remunerada com stock options a partir das horas que ela trabalha. E, obviamente, num IPO, numa potencial abertura de capital da empresa, todo mundo se remunera, né? E com relação à previsão, eu de falar em início do Hyperloop em funcionamento, acho que é muito difícil ainda prever alguma coisa, né? Mas eu acho que ia ter alguma pista de teste na Expo de Dubai que ia ter em 2020, né? Mas acabou que não houve, né? Por conta da pandemia. Como é que está a previsão aí em relação aos testes, enfim, ao possível início do serviço, ou alguma coisa mais concreta aí, no futuro A próximo? gente, a gente espera que as coisas pós-pandemia sejam bem céleres, sabe? Principalmente no ponto de vista de transporte e infraestrutura, né? Então é difícil saber ainda se o nosso planejamento a gente vai conseguir manter o nosso planejamento. Eu acredito que sim. E nessa crença, né, a gente está falando do primeiro sistema comercial em 2022, no primeiro semestre de 2022, nos Emirados Árabes, numa pista de 147 quilômetros, sendo que desses 5 quilômetros já prontos, já em 2022. Né? Essa é a intenção. Então, a gente espera que até lá as coisas voltem numa velocidade bem maior do que a gente tinha antes da pandemia e que isso permaneça, esse planejamento permaneça. Eu também acho que vai mudar muito. E com certeza novas tecnologias eu acho que vão largar na frente para esse tipo de remodelação do mercado como um todo, né? Tudo vai ser remodelado. A gente tem feito várias lives recentemente sobre a remodelação até dos próprios escritórios de advocacia, né? Então, a necessidade de manter grandes estruturas físicas, quer dizer, tudo está realmente sendo remodelado. Né? As reuniões Sim, virtuais, sem como a gente dúvida. está fazendo aqui. A gente está há quase Sem 60 dúvida. dias, né, em casa. Então, O ser humano é um ser bastante adaptável, né? A gente se adapta com muita facilidade a qualquer coisa, né? Do ponto de vista biológico até, né? Então as perguntas são muito difíceis, assim, né? Daqui 2 anos, 3 anos, as coisas vão voltar ao normal, do como era antes da pandemia ou não, né? Porque a tendência é que a gente volte a ser o que a gente era, né? Então, e eu estou falando de mudança cultural, né? Então isso leva muito mais tempo do que 3, 4, 5 meses para se consolidar e efetivar, né? Uma mudança dessa. Mas são perguntas que o tempo dirá, né? Eu acredito muito que algumas coisas vão mudar, mas eu de verdade não acredito em uma mudança muito profunda, assim, a médio prazo. Acho que as tecnologias tendem a vir para
meio que diminuir o risco, né, ou diminuir a possibilidade de disseminação de doenças, mas que a cultura do ser humano, eu acho que aos poucos ela vai voltar a ser o que era, com algumas adaptações aí, né? Vamos ver. É difícil prever, né? O ser humano complicado da gente entender qual é o impacto disso aí na era pós-moderna de uma pandemia como essa. É verdade, é verdade. Com relação, Ricardo, à Hyperloop no Brasil, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho em relação à América Latina, né, mas também com foco especial aqui no Brasil. O que tem acontecido? Já houve algum estudo já em relação à ligação entre cidades? Enfim, a gente já sonha aí há muito tempo, se fala muito do trem-bala ligando o Rio a São Paulo, enfim, então já é um projeto antigo, né, no imaginário, mas que não saiu do papel. Como é que está a questão de estudo aqui no Brasil em relação a potenciais ligações aí? Hoje a gente ainda não tem nenhum estudo realizado, a gente tem negociação com alguns já bem avançados aí, com grandes possibilidades de acontecer aí logo após a pandemia. Mas hoje a gente ainda não tem nenhum estudo de conexão de um ponto A ao ponto B feito, realizado no Brasil. As atividades no Brasil hoje estão muito concentradas do ponto de vista de parcerias tecnológicas, né? Empresas que potencialmente podem nos apoiar de alguma forma, com algum tipo de desenvolvimento, dependendo da área, né? Investimento, né? Captação de recursos, investimento, equity, né? Como startup normal, como qualquer outra. E regulação, né? A gente tem um trabalho de regulação aí, de tentativa de incluir o Hyperloop como uma possibilidade de modais aí nos próximos anos. Então essas três são as principais atividades aí que a gente tem no Brasil, sem descartar nenhuma outra, né, de construção, estudo de habilidades, etc. Né? A gente está aberto a qualquer coisa, mas o Brasil não é um país tramador e não é uma coisa, já não tem uma característica de puxar tecnologias disruptivas historicamente, né? E a gente tem que trabalhar com essa realidade, sabendo onde a gente está, sabendo as velocidades, sabendo as dificuldades, sabendo os problemas, mas sempre com otimismo, né, de que as coisas podem e vão melhorar e vão mudar do ponto de vista de tecnologia e inovação no nosso país, né, que eu acho que é o que todos querem, né? A própria legislação também é importante que se mude, né? Até para poder incluir o Hyperloop como modal, né? Legalmente falando, né? Sem Então dúvida, é sem importantíssimo. dúvida. Eu vejo que você tem dialogado E muito com não isso, né? Com a só, comunidade não só, pública. e não só o Hyperloop, né, Bruno? Não só o Hyperloop, né? Tudo que tem de novo aí, de alguma forma. Um exemplo que eu estou usando ultimamente precisou de uma pandemia para o Ministério da Saúde liberar a telemedicina, né? Então, assim, são coisas assim que não fazem muito sentido, assim, do ponto de vista de oportunidades e melhoria e qualidade de vida e etc, né? Então, preciso uma análise bastante profunda desse mindset, que eu acredito que não vai acontecer, mas enfim, é necessário dizer, mas né, que o Brasil efetivamente precisa se posicionar de uma forma mais inovadora e mais tecnológica perante os outros players globais, né? Você imagina que a gente está falando de um Ministério da Infraestrutura hoje, com toda a sua competência, com toda a sua capacidade, né? O ministro Tarcísio e a equipe dele são pessoas extremamente competentes, extremamente capazes, sem nenhum demérito, mas eles estão falando hoje de tecnologias de 20, 30, 40 anos atrás para 30 anos para frente, né? Nos editais que estão aí, né? O que isso significa do ponto de vista de economia, desenvolvimento industrial, do ponto de vista de mobilidade, infraestrutura? Eu não vi ainda nenhum estudo disso feito pelo governo federal, nem pelos governos estaduais, Uhum. que podem efetivamente trazer uma realidade mais palpável, né? Se os Estados Unidos adotar um Hyperloop, por exemplo, o que acontece do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista de economia, em comparação com o Brasil, ou China, ou Alemanha, enfim, seja o que for, né? Como é que esse impacto qual o impacto? E, mais uma vez, não só Hyperloop, né? Drone, Hyperloop, carro autônomo, caminhão autônomo, todas as novas tecnologias, né? Carro voador Hyperloop é só também, né? A mais gente um. chama de carro voador, né? Carro voador, exato. Eu vi Qual na. é o impacto disso? Qual o impacto de a gente vive numa era tecnológica, né? Então, falar de ferrovia, faz sentido, né? Essa pergunta precisa ser feita, né, em algum momento, né?
esse Não adianta investimento, não adianta só a iniciativa privada largar na frente, pensar diferente, mas Não, também o público também tem que pensar exato, nesse não exato. casa, né? A gente Um tá depende falando do outro. né, a gente está falando de uma economia interligada, né? A gente está falando de um país, de um Exatamente. mundo globalizado, né? E eu não estou falando que eu sou contra a ferrovia, muito pelo contrário, né? Mais uma vez, a ferrovia vai cumprir seu papel como sempre cumpriu no mundo Tem todo. espaço para todo mundo. Mas tem espaço para todo mundo, né? E que dê o olhar para essas novas tecnologias, entendeu? Não precisa ser excludente, como tem sido. Uhum. Então a gente precisa efetivamente abrir um pouco o leque para entender quais são os impactos e sabendo de todas as dificuldades, da limitação de recursos, da limitação da legislação, da dificuldade de entendimento de tecnologia disruptiva, enfim, entendendo todas as peculiaridades e particularidades do país que a gente vive e da América Latina em geral, que a realidade é basicamente a mesma, muda muito pouco. Mas, de fato, a gente precisa, como país, olhar para as novas tecnologias e, de novo, não só a Hyperloop, com outros olhos. Uhum. Tem algum país que está largando na frente em relação à questão do governo estar mais interessado tecnologicamente? Eu vejo que toda hora eu leio que a HPT fez convênios aí, né, na China, acho que na Eslováquia também, se não me engano, enfim, tem alguns diálogos aí. Tem algum governo que está mais avançado em relação a esse mindset diferente, tecnológico? Olha, do ponto de vista de Hyperloop, eu diria os Emirados Árabes, né, que já Uhum. estão potencialmente falando de construção, né, eles estão realmente mais avançados aí do ponto de vista de Hyperloop, né. Mas do ponto de vista de tecnologia, de mobilidade de maneira geral, os Estados Unidos, Alemanha, enfim, a Europa, Europa mais para o norte, né, mais para cima, acho que está Japão, enfim, China está olhando muito para isso. Índia quer olhar muito para isso, mas tem algumas dificuldades estruturais lá que são bastante profundas. Sim. Enfim, os BRICS mais ou menos têm uma mesma dificuldade e os países desenvolvidos, como sempre, têm uma facilidade maior. A Austrália está muito bem, está olhando muito bem para a Hyperloop. Enfim, são diferentes, mas obviamente os países mais desenvolvidos já estão mais familiarizados com esse tipo de atividade, né? Com esse tipo de adoção de tecnologias mais disruptivas, mais novas, etc. O Ricardo, por ser uma tecnologia que ela é mais barata, né, se comparada a outras, enfim, tem alguma questão aí que você já tenha feito estudo implicando em redução de custo? Quanto seria uma passagem para um passageiro? Já tem alguns custos já estimados assim, por alto? Já, a gente tem mais uma vez, né? A gente não constrói, a gente não opera, né? Isso depende muito da Sim. onde a gente está falando, da rota que a gente está Uhum. falando e de quem é o player que vai operar. Claro. Mas do ponto de vista de custo, a gente tem uma capacidade aí de fazer preço de metrô, preço de um trem, preço de bastante acessível, assim, né? Mais uma vez, a gente não gasta energia, a gente não tem, a gente é todo automatizado, então o nosso OPEX é muito baixo, não é? O nosso custo de Não tem operação é piloto, muito né? baixo. Não tem piloto, é tudo automatizado, inteligência artificial, blockchain, cybersecurity, enfim, tudo isso embutido no mesmo sistema diminui muito o custo, né? Então, só para ter uma ideia, a gente tem uma ordem de grandeza de São Francisco, Los Angeles, que é o estudo que a gente tem de preço, na faixa de $30, alguma coisa assim, né? O que é super barato, Sim. mesmo com o dólar a R$ 6, igual bateu hoje, né? Então, ainda é super barato. Barato para a gente também. Principalmente para os americanos, mas até para a gente é um custo baixo se for Exato. comparar com a passagem de avião, por exemplo. Realmente, fora o tempo, né? O tempo que aí é o grande Sem diferencial que o dúvida. Hyperloop tem, que eu não sei quantos minutos Sem levaria dúvida. esse trajeto, mas é uma coisa assim Sem dúvida. absurda. Não, para trazer isso para a nossa realidade, né? São Paulo, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, 20 minutos, 22 minutos. São Paulo, Campinas, 6 minutos. É, Então é realmente demora redefinir mais para a entrar no lógica Hyperloop de do que mobilidade para fazer aí. o trajeto. Exato, exato. Você redefine muito lógicas aí de especulação imobiliária, enfim, Você passa a tem, poder tem, tem trabalhar numa várias. cidade super distante, né? E como na Exato, China hoje já exato, fazem com trem-bala, mas com o Hyperloop você pode aumentar muito esse leque de oportunidades, né? O pessoal hoje, você vê até que o Han foi exatamente, muito caso, né? exatamente.
O pessoal trabalha em O que, ramas mora o em que cidades do inclusive Vitória. o que inclusive também é uma oportunidade de negócio, né? Construir uma cidade a 200, 300 quilômetros de São Paulo e ligar o centro de São Paulo em 10, 15 minutos, né? Então, tem muitas possibilidades aí. Super fácil. E, cara, com relação ao custo do Hyperloop, para, enfim, implementação do Hyperloop, quer dizer, o governo quer desenvolver, além de desenvolver o estudo, né, que seria o estudo como os Estados Unidos fez aí com o trecho que você falou de Cleveland, mas qual seria? É Chicago, Cleveland tem uma outra cidade, né? Como? É Chicago, os Estados Unidos fez Chicago, Cleveland e uma outra cidade, né? O Chicago, Cleveland, Pittsburgh. Pittsburgh, isso aí. E com relação à implementação de um Hyperloop, tem um custo menor do que, sei lá, de um transporte aéreo, de um aeroporto, enfim, como é que é em ordem de grandeza? A gente é mais ou menos um terço, obviamente vai depender muito do projeto, Claro. né, da realidade geográfica e etc. Da região que a gente está falando, mas a gente custa um terço, um quarto do que custa um metrô ou um high-speed rail. Né? Então a gente ainda é muito mais barato do que, imagino, no custo da gente, eu lembro que a gente fez uma estimativa de custar um terço do que custaria o trem-bala Rio-São Paulo, na época. Né? Eu não sei se isso permanece, enfim, por causa do dólar, mas é alguma coisa nessa casa, nessa ordem de grandeza. Realmente bastante 20 a baixo. 25%. É absurdamente, seria um outro diferencial também muito importante, né? Sem dúvida, com o OPEX muito mais baixo, porque a gente não tem combustível, a gente não tem pessoal, a gente tem uma série de vantagens aí que fazem com que um Hyperloop seja rentável com uma velocidade infinitamente maior do que todos os projetos de infraestrutura no mundo. Né? A gente está falando aí de 15, 20 anos de payback, num mundo que demora 50, 60, 70, e às vezes nem se tem um payback, dependendo do projeto que a gente está falando. Tirando o metrô de São Paulo, que é o metrô mais rentável do mundo hoje, os outros a realidade de retorno de investimento é bastante diferente de um Hyperloop. E quantas pessoas pode transportar uma cápsula, ou pode, né, como eles chamam? Hoje a cápsula está desenhada para transportar entre 40 e 50 passageiros, né? Mas isso depende muito da configuração, né? E lembrando que cada sistema pode ter 20, 30, 40 cápsulas, né? Então as cápsulas saem uma atrás da outra. Exato, né? não é uma cápsula só que faz o trajeto. Não é uma cápsula só por sistema, não. São 30, 40 cápsulas saindo uma atrás da outra, né? Então a gente tem uma capacidade de sair cápsulas a cada 40 segundos, né? Então a cada 40 segundos sairia uma cápsula para o mesmo destino, né? Com a possibilidade de paradas intermediárias, né? Então a gente tem uma capacidade aí muito grande de transporte e de uma forma muito mais inteligente, né? Direcionando os picos, os horários, enfim. Você não precisa chegar 2 horas antes, 1 hora antes na estação. Essa é outra A qualquer vantagem, né? momento você Igual o chegar, trem, vai ter né? uma cápsula Você vai e saindo. entra, né? Exato. Na verdade é até melhor do que o trem, né? Porque as nossas cápsulas são menores, então você não precisa encher um trem. Entrou 50, você dispara. Mais 50, você dispara. Então você tem uma capacidade de gestão muito maior do que você precisar entrar, encher um trem, encher um metrô, enfim. Todo mundo tem que chegar e tal. Exato, você pode esperar, nos horários de pico você aumenta, diminui. É muito simples fazer isso quando você tem um sistema unitário, né? Você não está amarrado 50 cápsulas uma atrás da outra. É verdade, muito bom. Cara, maravilha, eu queria te agradecer bastante pela tua oportunidade, tua disponibilidade. Eu sei que você está trabalhando demais, então a gente tem falado bastante aí, né, ao longo da semana. Muitos projetos acontecendo simultaneamente, então a gente não é fácil liderar uma empresa desse porte, com essa complexidade de escritórios no mundo inteiro, e o pessoal também espalhado pelo mundo inteiro, né, sendo head dessa operação toda na América Latina. Eu tenho certeza que é uma atividade bastante complexa, então eu tenho acompanhado o trabalho bastante. E muito obrigado aí pela oportunidade. Imagina. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem todos sãos aí, salvos e com paciência, porque também não é fácil, saudáveis. E um bom final de semana aí para todo mundo e um bom regresso às atividades normais. A gente espera aqui muito em breve. Maravilha. Queria só avisar o pessoal que essa live ela vai ficar salva no Stories por 24 horas, depois ela vai para o YouTube, no canal do Newlaw, e vai também para o Spotify, do nosso podcast. Então ela fica salva
para sempre, vamos dizer assim, né? Para quem quiser assistir depois, mas aí também fica o convite para o Ricardo para a gente fazer uma nova rodada, na medida em que a gente tiver outras novidades aí chegando, espero sempre ter atualizado. Vai ser Tá um bom, prazer. Ricardo? Obrigado, viu? Bom dia. Um abraço, obrigado, Um gente. Tchau, abraço. tchau. Obrigado.